Bora lá então, vocês vão acompanhando pela tela, tá? Tá dando para enxergar? Tá, né? Vamos lá. E aí, pessoal, conforme a gente vai respondendo, a gente vai fazendo uma revisão, tá bom? A prova de vocês está bem aí e vai ser praticamente o nosso último contato em sala de aula. No aulão, eu não tenho tempo para responder perguntas de vocês. Não sei quem que vai fazer o aulão, mas é bem rápido. Não sei se vocês já fizeram o aulão. É bem rápido, bem corrido, tá? Não dá tempo. Os professores vêm aqui em cima, faz uma premonição do que acha que vai cair, passa, e aí é isso. Não dá tempo, às vezes, nem de ver tudo. Então, a gente faz uma seleção dos assuntos mais importantes para revisar, tá? Aqui, praticamente, nosso último encontro. Se alguém ficou com alguma dúvida... tudo gravado. Se alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, hoje é o dia de sanar, viu? Qualquer coisa mesmo. Nem pensa que a dúvida é estúpida, é idiota, palavras, qualquer coisa que vocês não entenderam, hoje é o dia. Qualquer questão, qualquer coisa na prova faz muita diferença, viu? Uma coisinha na hora da prova faz toda a diferença mesmo. Bora lá. Acerca dos princípios, assinale a incorreta. Toda vez que a tua prova disser a incorreta, pessoal, se eu fosse vocês, eu levaria inclusive uma caneta de cor diferente, da cor vermelha. Eu sei que o edital não tem previsão de caneta de cor vermelha, vocês já leram, né? Só que eles não olham na hora que vocês entram se a sua caneta é preta, azul ou vermelha. Ninguém vai olhar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Perfeito, só não pode assinalar nada no gabarito. Eu sempre levo, por exemplo, porque eu tenho toque, eu não gosto de caneta preta. Então, eu só gosto de caneta azul. Quando o edital é muito específico que eu tenho que marcar no gabarito de preto, e aí fala somente caneta preta, eu levo uma azul para mim fazer a minha prova, meu rascunho e meu caderno, uma vermelha para marcar tudo que é incorreto e uma preta só para passar no gabarito, porque eu não gosto de caneta preta. Então, se eu fosse vocês, eu levaria uma caneta vermelha. Se na hora, por exemplo, o fiscal de prova de vocês na porta falar que não pode entrar, descarta a caneta, guarda no bolso, guarda nas coisas, mas vale a tentativa. Nunca fui barrada na vida. Nunca vi ninguém sendo barrado. E é legal porque toda vez que fala incorreta, o nosso cérebro, ele não assimila, ele não trabalha para incorreta. Ele trabalha só para marcar, para buscar a assertiva correta. Então, às vezes, você perde. Se você marca, circula incorreta com uma cor de destaque, faz diferença. Você deixa de perder uma questão, às vezes, por atenção, ainda mais quando você está cansado. E aí, outra coisa, se eu fosse vocês, eu começaria pelas questões que vocês têm mais facilidade, viu? Não precisa começar a prova do começo e ir fazendo até o fim. Pega primeiro o que vocês têm mais facilidade e, por último, o que vocês têm dificuldade. Porque o que vocês têm dificuldade, a probabilidade já é grande que vocês vão errar. Então, se é para errar, que erre pelo cansaço, porque não sabe, já vai errar de qualquer jeito. Então, começa pelo que você tem mais facilidade. Se não, você começa pela dificuldade. As que você é bom, você está cansado e fica perdendo por bobeira. Então, mesmo que seja de trás para frente, do meio para o fim, começa pelo que você tem mais facilidade. Tá difícil a questão, pula e vai para outra fácil. Deixa as difíceis para o final, tá? Que é um método mais tranquilo. Então, aqui ele pediu a incorreta. Vamos lá. Tanto a administração direta quanto a indireta se submetem aos princípios constitucionais da administração pública. Por que está certo? Legalidade? Vinculada? A todos. Qualquer princípio, seja implícito ou explícito. Os explícitos. E aí eu estou falando do LIMP. Ou implícitos. Exemplo: supremacia, autotutela,
indisponibilidade de interesses. A administração pública direta e indireta se submete a todos os princípios administrativos, ok? Seja eles implícitos ou não. Tudo. Autotutela. Lembra de revogação e anulação? Administração pública direta e indireta. Pode ser uma autarquia, uma fundação, beleza? Qualquer uma. A, tá certa. B, o rol dos princípios administrativos estabelecidos originariamente na Constituição foi ampliado para contemplar a inserção do princípio da eficiência. Está certo? A gente ampliou o rol para contemplar a eficiência? Por quê? Antes não tinha eficiência? Era limpe sem... Foi o último, perfeito. Vamos lá. O princípio da eficiência surgiu com a chamada administração gerencial. Ok? São pequenos detalhes aí que a gente vai agregando hoje que são passíveis de cair na sua prova também, tá? A gente já viu aquela noção geral. Hoje a gente só vai agregando detalhes, tirando das questões que já caíram em prova. O princípio da eficiência surgiu com a chamada administração gerencial. Antes da Constituição, inclusive, o nosso LIMP, ele era assim, ó. P mudo. LIMP, porque a nossa administração era chamada de burocrática. Era tudo mais difícil dentro da administração pública. Hoje, para simplificar, para dar mais eficiência ao atendimento, a nossa administração ela é eficiente. Logo, ela mudou o nome, ela passou de burocrática para gerencial. E não é que a gente não adota mais o modelo burocrático. Não adota ele completamente, mas ele foi a base, foi o pilar para a gente fazer essa mudança. Então, a B está certa. C, o princípio da legalidade, por seu conteúdo generalizante, atinge da mesma forma e da mesma extensão os particulares e a administração pública. Opa, o princípio da legalidade nos diz o que mesmo? Só o que está na lei. E para os particulares? Só o que a lei não proíbe. Perfeito, seu gabarito. D, embora vigente o princípio da publicidade para os atos administrativos, o sigilo é aplicável no caso em que seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. E a gente até respondeu uma questão que tinha no meio dela uma assertiva sobre isso. Verdade, publicidade é um princípio expresso na Constituição. Porém, por razões de segurança da sociedade e do Estado, a publicidade Vamos lá. Publicidade é princípio expresso na Constituição, porém, por razões de segurança da sociedade e do Estado, a publicidade pode ser restringida ou restrita. E aí, quando a gente restringe a publicidade, pode ser através de 3 atos, tá? Chamados de atos secretos, ultrasecretos ou reservados. São as 3 formas de você mitigar o princípio da publicidade. Só através disso. Se não for por conta de segurança da sociedade e do Estado, através de uma classificação que a própria administração pública vai fazer em reservados, secretos e ultrasecretos, não dá para restringir a publicidade.
Em regra, todo ato da administração pública é público. Princípio expresso na Constituição Federal. Beleza? Gabarito da 1. C. 2 está dando para enxergar daí? Ô, Jesus! Bora lá, para quem está com o celular achar mais fácil, tem Wi-Fi. 2. Quais são os requisitos dos atos administrativos que são percebidos no âmago do poder discricionário da administração pública? E aí, pessoal... Hã? Não dá para ver? Se subir? É porque tá aqui, ó, embaixo. Vem num formato muito... Olha lá. Ah, é a 2, né? Claro, não a 3. Ficou ruim de ver? Muito pequeno? Dá? Tá bom de vista, hein, fi? 2. Os requisitos do ato administrativo. Quais são os requisitos do ato administrativo? Os requisitos, assim, rapidex. Sem saber se é discricionário ou vinculado. Qual que é? Finalidade e forma? Quais são todos os requisitos do ato administrativo? Todos, requisitos, requisitos, requisitos. Competência. Finalidade, forma. Objeto. Pronto. É o COFINFOMOB. Esses são os requisitos do ato administrativo. Cuidado, pessoal. Esses não são os atributos, ok? Atributo é diferente de requisitos. Quais são os atributos do ato administrativo? PAT. Atributo é diferente de requisito. E essa questão está pedindo o poder discricionário. Quais desses são discricionários? O que é discricionário mesmo? O poder discricionário? Poder discricionário é o quê? Poder discricionário é aquele mais facinho de todos. Perfeito. A administração pública tem uma margem para atuar, ela tem um espaço de atuação. Perfeito. E aí, para a competência, eu tenho uma margem de atuação? Ou eu tenho que fazer só aquilo que a lei me atribui? Só o que a lei atribui. A competência deriva da lei. Logo, eu estou vinculado. Só posso fazer aquilo que a lei me atribuiu como competência. Logo, competência é atributo vinculado. Finalidade. Eu posso escolher a finalidade como eu vou agir? Não. Eu tenho que agir de acordo com a lei. Deriva da lei. Eu tenho que fazer o que a lei manda, porque eu só posso agir conforme está na lei. Logo, é vinculado. A forma. Em regra, a forma é escrita. E aí? Aqui nem veio competência, né? Veio finalidade, a gente já vai cortar A. E aí? A forma vinculada ou discricionária? A forma é vinculada? Por quê? Porque tem que fazer conforme a lei. Deriva da lei, vinculado. Motivo. Qual que é o motivo de eu praticar um ato administrativo? Tem que ser verdadeiro. Mas eu vou extrair o motivo da lei? Não, vou extrair da minha realidade, do momento que está acontecendo. Logo, ele tem que ser verdadeiro, porém ele não é vinculado, ele é discricionário. E o objeto, eu vou extrair ele de dentro da lei?
Não, depende do caso concreto. Eu não vou extrair o objeto da lei. O que eu vou extrair são as características do meu objeto. Que ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Logo, ele é discricionário. Como requisitos, a gente vai ter o COFIFOMOB, ok? E discricionariedade, a gente não chama de mérito administrativo? Chama, não chama? Se eu falo que eu vou revogar, e aí a gente não fala que revogação é mérito administrativo? Revogação é conveniência e oportunidade, é discricionário. Logo, é um mérito administrativo. Se é mérito administrativo, eu tenho motivo e objeto como sendo discricionários. Beleza? O primeiro e o último, discricionário. Ah. Os vinculados. Pediria forma, finalidade e competência. Porque eles são vinculados. Não tem jeito de eu ter margem para atuar. Não tem. Ou é vinculado ou é discricionário. E o motivo e o objeto serão sempre discricionários. Então, no âmago do poder discricionário, eu vou ter motivo e objeto. Qual que é a assertiva? C. Objeto e motivo. Esses serão sempre discricionários, ok? Fácil? Que nada, você vai ver que vai estar facinho. Não vai ter dificuldade nenhuma. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos lá, vou ler o enunciado e a gente pula ali na tela para vocês verem as respostas. A Sociedade Limpa Tudo S.A. é empresa pública estadual destinada à prestação de serviços públicos de competência do respectivo ente federativo. Tal entidade administrativa foi condenada em vultuosa quantia em dinheiro por sentença transitada em julgado em fase de cumprimento de sentença. Transitada em julgado, toda vez que vocês verem essa palavra, é que não cabe mais recurso, tá? Para que cumpra-se o título condenatório, considere-se-á que os bens da empresa pública são... E aí, pessoal, essa questão está pedindo para você classificar bem de empresa pública. E a gente fez essa classificação no quadro, na aula. Lembra? Eu falei, a diferença de ser de pessoa jurídica de direito público ou privado está principalmente nos bens. E colocamos todas as características. Então, vamos lá. Está pedindo o que são bens lá da empresa pública. Qual a classificação? São empenhoráveis. São ou não são? Bens de empresa pública são empenhoráveis? Qual que é a diferença de ser penhorável e ser empenhorável? Vamos lá. Eu tenho 4 pessoas que eu posso chamar de administração pública direta. As autarquias, as fundações, as empresas públicas, sociedade de economia mista. São as pessoas que eu posso chamar de administração pública indireta. Classifica aí para mim a natureza jurídica delas primeiro. Esse aqui, natureza de pessoa jurídica de direito público. Perfeito. Essa? Pessoa jurídica de direito público. Essa? Privado. Pode. Pode ser privada. Fundações privadas. Acho que o Instituto Ayrton Senna é uma fundação privada. Acho que o Instituto Xuxa também, né? Fundação Xuxa também é privada. Sociedade de Economia Mista? Privada. Beleza? Os bens de uma autarquia são bens públicos ou bens privados? São públicos, já que ela é pública, os bens são públicos. Isso quer dizer que impenhoráveis.
Que mais? Insuscetível de uso capião. Não. Posso usucapiar. Que mais? Hã? Imunidade tributária? Perfeito. Possui imunidade. E aí, idem para as fundações, né? Mesma coisa. Se eu estou falando de uma empresa pública de uma sociedade de economia mista, ela é privada. Se é privada, eu posso penhorar? Posso usucapiar? Mas mesmo sendo do Estado? 100% público? Pode? Então vamos lá para as assertivas. A, impenhoráveis, certo que são bens públicos de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. São bens públicos? Não, são bens privados. Então tá errada. A. Não, impenhoráveis, certo que são bens públicos, não, porque os bens são privados. B, os bens são privados, de modo que, em qualquer caso, estão sujeitos à penhora. De qualquer jeito a gente pode penhorar? Qualquer jeito, não. C, são privados, e são mesmo privados, que a resposta tem que ser bens privados, não tem jeito, mas, se necessária a prestação de serviço público, não podem ser penhorados. Já ficou melhor, né? E D, privados, mas são impenhoráveis em decorrência da submissão ao regime de precatórios. E aí não tem nada a ver, tanto que a gente nem estudou precatórios aqui, né? É só uma palavra para colocar no meio. Então, vamos lá. Nosso gabarito é C. Os bens são considerados privados, mas, se necessários à prestação de um serviço público, não podem ser penhorados, ok? Claro, eles não trazem no seu bojo consigo as características dos bens públicos, que são sempre impenhoráveis, ok? São bens privados, sempre. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, logo, seus bens todos são privados. Porém, se está prestando exclusivamente um serviço de Estado, eu não posso penhorar esses bens, porque eu vou ter um princípio na administração pública chamado de continuidade do serviço público. E aí, como é que eu vou penhorar um bem e descontinuar o serviço público? Não dá. Eu só vou penhorar se não estiver prestando serviço exclusivo de Estado, ok? Se estiver lá em concorrência com as demais empresas privadas. Aí, beleza. Mas a característica é sempre de bens privados, logo, em tese, leva as mesmas características dos nossos bens privados. São penhoráveis, sim, desde que não estejam sendo usados exclusivamente a serviço do Estado. São penhoráveis desde que não estejam sendo usados a serviço do Estado. Gabarito C. Também, e a 1 também foi a C, que é a incorreta. Aqui, privado. São pessoas jurídicas de direito privado. O capital de uma empresa pública, que é diferente da sua constituição, é 100% público. Mas mesmo sendo 100% público, se concorrer de alguma maneira com os particulares, os bens serão privados e são passíveis, mesmo o capital sendo público, porque é só o capital que constitui, o resto dela é toda privada, é só o dinheiro que entra. Que é o princípio, dinheiro é tudo, né? Dinheiro é tudo. Para a administração pública é tudo. Para nós que não, né? E aí eu tinha um grande amigo que sempre dizia, dinheiro é ótimo, dinheiro é muito bom, enquanto ele está no bolso, né? Porque o dia que ele chega no coração, ele macula até o mais puro dos homens. E é verdade. Dinheiro é bom enquanto você guarda ele no bolso. O dia que você coloca dinheiro no coração, já não presta mais. Não pegou? Vou desenhar, para ficar mais fácil. Não estou chamando você de burra, pelo amor de Deus.
Eu entendo. E não é só a sua dúvida, porque no dia da aula bastante gente ficou com dúvida em relação a isso. Vamos lá. Eu vou criar ou vou instituir, autorizar uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? Autorizo ou instituo? Por que eu autorizo? Porque ela é privada? É criada por lei específica? Quem que é criada por lei específica? Autarquia. O resto é instituído ou autorizado. Perfeito. Eu tenho várias pessoas jurídicas de direito público. E aí eu vou dar o nome a essas pessoas, por exemplo, de união, de estado, e essa aqui eu vou chamar de autarquia. Autarquia não é pessoa jurídica de direito público? É, pronto. Vão criar não, né? Vão autorizar e aí vão instituir uma empresa pública. Quem são as pessoas que, em tese, se fosse nós particulares, seriam os donos? União, Estado, autarquia. Seriam os donos em tese, beleza? Quanto de dinheiro vão colocar? Não sei, uma quantidade específica. A constituição dela, ela vai concorrer no mercado. Vai concorrer no mercado. Posso chamar de banco, beleza? Se ela vai concorrer no mercado, ela tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado. E eu só posso levar características de impenhorabilidade, imprescritibilidade, que a gente chama de direito de não uso capir, de imunidade, quando essa pessoa for de direito público. Aí ela leva essas características. Colocou privado, sem característica de bem público. Os bens são públicos, aqueles que pertencem à administração pública, todo o resto são privados. Se é privado, é igualzinho o nosso bem. Mesmo o dinheiro sendo deles? Mesmo. Só porque a constituição dela foi privada. E bem privado, infelizmente, não leva essa característica. Se levasse, os nossos seriam todos impenhoráveis. Hã? Pagou de novo? Falta de tecnologia, mentira. Autarquias são criadas enquanto todas as outras, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, são autorizadas. E aí eu só chamo sua atenção quanto à fundação, porque a fundação chamada ou conhecida por fundação autárquica, e pode se chamar assim, ela também vai ser criada. Levou a autárquica. Autárquica, perfeita. É como se uma autarquia ela fosse. É igualzinho. Ela entra dentro da autarquia. Por isso que ela vai levar, aí ela vai ser criada por lei. Já? Tá aparecendo aí a 4 inteira? Tá. Então, bora lá, vamos ver a 4. Quanto às pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, assinale a correta. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. São? São. São pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. Perfeito. B. As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por lei.
Não, porque primeiro que não é privado, segundo que não é autorizado. Perfeito. Empresa pública é pessoa jurídica de direito público criada por lei. A única que é criada por lei é autarquia. D, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, perfeito, criadas para o exercício de atividades típicas do Estado. Primeiro, que elas não são criadas, elas são autorizadas ou instituídas. Colocou a palavra criadas, a questão está toda errada. A única que é criada é a autarquia. Gabarito? A. Para destoar um pouco dessa C, né? Cinco, tá dando para enxergar 5? Nem sei se vai dar. Para que isso, né? Para cansar na hora da prova? 5. Um fiscal de posturas públicas municipais verifica que um restaurante continua colocando de forma irregular mesas para os seus clientes na calçada. E aí é tão bom quando cai questão de mesa na calçada, né? Porque você já lembra de poder de polícia. Na hora. Depois de lavrar autos de infração com aplicação de multa por 2 vezes, sem que a sociedade empresária tenha interposto recurso administrativo, o fiscal verificar a situação, interdita o estabelecimento e apreende as mesas e cadeiras colocadas de forma irregular, com base na lei que regula o exercício do poder de polícia correspondente. A partir da situação acima, assinale a correta. E é imensa também. Ele está pedindo, claramente, poder de polícia. Bora lá? A. O fiscal atuou com desvio de poder. Atuou? Por que não? O que é desvio de poder? Porque ele exerceu o poder de polícia? De acordo com a lei ou fora das regras legais? Se foi fora, ele atuou em desvio de poder. Se foi dentro, por enquanto está tudo certo. E a A diz, o fiscal atuou com desvio de poder, uma vez que o direito da sociedade empresária de continuar funcionando é emanação do direito de liberdade constitucional, que só pode ser castrado a partir de um provimento jurisdicional. O que a questão quer dizer é, nesse caso, o fiscal precisava pedir para o juiz para ir lá retirar as mesas e cadeiras, ou o que ele fez, notificou, foi lá e apreendeu as mesas e cadeiras, está certo? Está certo, porque ele estava no exercício do poder de polícia. Ele pode fiscalizar se for um restaurante fechar, se for uma obra demolir, e assim sucessivamente. Beleza? Então, ele não agiu com desvio de poder. B. A prática irregular do ato autoexecutório pelo fiscal é clara, porque não homenageou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao não permitir à sociedade empresária, antes da apreensão, a possibilidade de produzir, em processo administrativo específico, fatos e provas em seu favor. Tem ampla defesa e contraditório no poder de polícia? Não. Depois a gente discute. Agora eu vou fazer cessar aquele perigo que eu estou vendo. Depois se discute. Falso. C. O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional do poder de polícia administrativa do Estado, que pode, em situações extremas, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, atuar de forma autoexecutória. Pode? Pode, dentro dos limites da razoabilidade, claro que pode. Perfeito. D. A atuação do fiscal é ilícita porque os atos administrativos autoexecutórios, como mencionado acima, exigem necessariamente autorização judicial prévia. E aí, esses atos autoexecutórios, eu dei até um exemplo para vocês de um ato que pode ser praticado, mas ele não tem essa autoexecutividade, que é a questão da multa, lembra? Eu falei, ele pode até aplicar, mas não tem como ele ir lá pegar o dinheiro da carteira. Para isso, eu preciso do provimento jurisdicional. Só que lá aprender mesas e cadeiras, por exemplo, tá tudo certo, né? Ele foi lá e tirou, notificou várias vezes, a questão falou que ele notificou, passou lá e nada resolveu. Por fim, o que ele fez? Apreendeu. Ele usou do seu poder discricionário e fez cessar aquele perigo que ele estava vendo na calçada. Beleza? Atuação do poder de polícia, claramente. Gabarito C. Dúvidas? Está tranquilo em relação ao poder de polícia? Que sempre cai?
Só tá dando C, né? Tá louco? C de Cristo? Olha, eu sou péssima para chute. Se você quiser uma dica de chute, é com outro, não é comigo. E eu acho bem legal quando eu faço uma prova que eu tô em dúvida entre duas, sabe? E aí eu vou ver o gabarito e não é nenhuma das duas. Cara, aquilo me mata. Eu passo horas analisando duas assertivas e não é nenhuma das duas. Aquilo é ótimo. Ah. Aham. Então, mas é que ele falou como mencionados acima, ó. A atuação do fiscal é ilícita. Na verdade, ela é lícita. Está dentro dos ditames legais. Porque os atos administrativos autoexecutórios, aí ele colocou como mencionado acima. Como mencionado acima, é um ato que ele pode fazer. Ele pode ir lá, por exemplo, demolir uma obra, fechar um restaurante, apreender mesa e cadeira. Entendeu? O que ele não pode mesmo é ir na sua carteira para compelir você a pagar multa. Isso é o que ele não pode. Aí, se ele tivesse colocado a palavra lícita e tirado como mencionado acima, estaria perfeito. Então, se ele tivesse tirado como mencionado acima, porque atos que não possuem autoexecutoriedade, como esse compelir da multa, eu vou precisar do juiz. Mas nesse caso que ele colocou aqui como mencionado acima, eu não preciso, porque é um ato que eu posso fazer tranquilamente. Dessa questão está errado. A D está errado. Nesse caso, está falando aqui, a atuação do fiscal é ilícita. Não, ela é lícita. Ele agiu dentro dos ditames legais. Inclusive, está falando aqui atrás, ó, depois de lavrar autos de infração, ou seja, foram mais de um, aplicação de multa por 2 vezes e nada resolveu. Aí que ele foi lá. Então, ele usou do seu poder discricionário. Ele nem precisava ter feito tudo isso. Ele já podia ter ido lá direto e pegado. Mas ele usou da razoabilidade, da proporcionalidade e foi avisando. Quando ele viu que não dava mais, ele foi lá e retirou por conta própria. Então, a atuação dele é lícita e ele pode, sim, é um ato autoexecutório totalmente perfeito. Na hora, na hora. Lembra que eu acho que foi nessa sala aqui, acho que foi nessa sala que eu dei exemplo de um restaurante. Por exemplo, vi uma barata. Ok, eu posso notificar, pedir para limpar, posso só aplicar uma multa, ou na hora eu falo, ó, tá fechado o restaurante. Interditei. Para o funcionamento. Encho lá de faixinha zebrada e acabou. Ninguém mais entra. Eu posso ir ao extremo, sem problema nenhum. Outro exemplo, eu estou passando na rua, eu sou fiscal de obras de construção, estou vendo um prédio de 10 andares terminando a construção já e estou vendo uma rachadura. Uso do meu poder de polícia e digo, pode demolir o prédio. Vai demolir. Na hora. Claro, né? O fiscal depois responde por eventuais excessos. Depois. Pode ser que ele agiu certo. Pode ser que a demolição era uma coisa necessária naquela hora para evitar um mal maior. Ah. Aí, por exemplo, essa questão do restaurante. A pessoa vai. Ela acabou com o movimento, porque foi exagerado, como você falou. Aí ela vai processar o Estado por um ato de violência. O Estado depois. Perfeito. Responsabilidade civil do Estado. Aham. Vai só comprovar o dano e o nexo causal. Ele representa o Estado, ele é o próprio Estado. Perfeito. Dúvidas? Poder de polícia? Não, né? A 6 está dando para ver aí? Mais ou menos, né? Tá, fez esse trem aqui. É que a administração pública é complexo mesmo, as perguntas são grandes. É bom quando você acha uma petitica? 6. A Secretaria de Defesa do Meio Ambiente do Estado X lavrou auto de infração, combinando uma multa no valor de R$ 15 mil à empresa Explora, em razão da instalação de uma saída de esgoto clandestina em uma lagoa daquele estado. A empresa não impugnou o auto de infração lavrado e não pagou a multa aplicada, considerando o exposto a sinalha correta. A aplicação da penalidade representa o exercício do poder disciplinar e autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida em razão da executoriedade do ato. E aí eu estou falando de novo daquela questão de ir lá no bolso da pessoa e pegar o dinheiro dela. Pode? Não. Então, A está errada. B,
A aplicação de penalidade representa exercício do poder de polícia e autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida em razão da executoriedade do ato. C. A aplicação de penalidade representa exercício do poder disciplinar. E aí não aparece mais, né? Mas não autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida. D. A aplicação de penalidade representa exercício do poder de polícia, mas não autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida. Perfeito. Poder de polícia eu posso até multar. Agora, para receber, eu vou precisar dos meios judiciais cabíveis. Eu não posso ir lá pela autoexecutoriedade e pegar o dinheiro do bolso da pessoa ou bens para quitação. Quem pode fazer isso é o juiz, e aí ele vai notificar o oficial de justiça que vai lá e vai pegar. Ok? Eu posso até aplicar a multa, mas compelir o pagamento eu não vou poder. Resposta? D de dado. Ótimo. E aí, 7 é pequena. É poder de polícia. Falou que está aplicando multa, sanção, fiscalizando, restringindo alguma coisa, é poder de polícia. Sempre poder de polícia. Você vai lembrar, prendeu cadeiras, fechou restaurante, demoliu obras, que são os exemplos mais clássicos de prova, poder de polícia. Sempre. Poder discricionário, poder vinculado. Poder hierárquico, poder disciplinar. Poder regulamentar, poder de polícia. Que o poder de polícia tem é discricionário. É a margem de atuação. E aí o discricionário é uma base geral. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui dos atos que eu tenho atos discricionários, não tem? Algumas coisas são discricionárias. Tudo o que você vê dentro de poderes, você vai levar para o mundo da administração pública. Pode ser vinculado, pode ser discricionário. Poder de polícia, por exemplo, é discricionário, porque eu tenho margem para atuar. Você vai pegar pequenos fragmentos e colocando dentro de todo o contexto. 7. José da Silva é o chefe do departamento de pessoal de uma secretaria de Estado. Recentemente, se ele é o chefe, a gente já está aí em poder hierárquico, né? Recentemente, José da Silva avocou. O que é avocar mesmo? Chamar para si. Avocou análise de determinada matéria, constante em processo administrativo inicialmente distribuído a João de Souza, seu subordinado. Ao perceber que a questão era por demais complexa e não vinha sendo tratada com prioridade por aquele servidor. Ao assim agir, José da Silva fez o uso do poder hierárquico, falou em chefe, em chefia, avocando, delegando, poder hierárquico. Fácil assim. Claro que vai cair. Exatamente assim. Daí para mais fácil, mulher. Poder hierárquico. Oito. Enorme, né? Mas quando vocês verem as questões grandes, não se deixem abater. Elas são grandes, mas são fáceis. Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor deflagra uma operação visando apurar as condições dos alimentos fornecidos em restaurantes da região central da capital. Logo na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com validade vencida. Na inspeção de instalações da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para o manejo de alimentos e o preparo de refeições. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento foi interditado sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Assinale a alternativa que indica o atributo do poder de polícia que justifica as medidas tomadas pela DECOM. Atributo é o que mesmo? Falou em atributo, falou em? Pati. Autoexecutoriedade, que é o poder que a administração pública tem de fazer sozinha os seus atos sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. Tem presunção de legitimidade? Tem, nesse ato tem. Mas não é isso que ele está pedindo, ele deixou bem claro aqui, sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Autoexecutoriedade. Coercibilidade é de você levar a pessoa à força.
Beleza? Às vezes até tem uma coercibilidade, o poder de polícia tem essa coercibilidade, mas não todos os atos são coercíveis. Quando o amarelinho leva seu carro, ele está usando a autoexecutoriedade, não pediu para ninguém, e a coercibilidade também. Ou coercitibilidade, dependendo da doutrina. Que ele leva, você querendo ou não. Coercitivamente. É igual condução coercitiva, lembra? Na época do Lula? Vai querendo, não lembra? O Lula foi levado para depor coercitivamente? Sem ele querer? Tadinho, né? Pecadinho dele. Agora é proibido condução coercitiva. Aham. Por que será, né? Por quê? Vamos lá. 9. Grande também. É tudo grande esse trem. Tá doido? Tem uma pitititica? Não, não tem. 9. Ao realizar uma audiência interna, uma auditoria interna, desculpa, certa entidade administrativa federal, no exercício da autotutela. Falou em autotutela, eu estou falando em anular e revogar. Verificou a existência de um ato administrativo portador de um vício insanável que produz efeitos favoráveis para a sociedade Tudo Beleza S.A., a qual estava de boa-fé. Opa, está de boa-fé é um dado imprescindível, porque qual que é o prazo prescricional para mim anular um ato ilegal? 5 anos, se ele tiver de boa-fé, né? Então, beleza, salvo uma fé. Então, quer dizer, poderia ser qualquer tempo se tivesse de má fé. Aqui eu já tenho um prazo de 5 anos fixo. O ato foi praticado em 10 de fevereiro de 2012. E, em razão disso, em 17 de setembro de 2016, a entidade instaurou um PAD, que, após o exercício da ampla defesa do contraditório, culminou na anulação em 5/6/2017. Com relação ao transcurso do tempo na mencionada situação hipotética, a análise é correta. Passou quanto tempo? Mais de 5 anos, né? Mais de 5 anos. Ela estava de boa fé? Tava. Você estava de boa fé? Tá certa a anulação? Então vamos lá. Não há decadência do direito de anular o ato evado de vício, considerado que o processo que resultou na invalidação foi instaurado dentro do prazo de 5 anos. Tem nada a ver quando ele foi instaurado. O prazo prescricional ou decadencial é de 5 anos. Beleza? Tem que finalizar dentro desse prazo. B. Consumou-se o prazo prescricional de 5 anos para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Tá boa essa, né? Bem óbvia. C. O transcurso do tempo não surte efeitos no caso em questão, considerando que a administração pode anular os seus atos viciados a qualquer tempo. Opa, qualquer tempo se for de má fé. Se for de boa fé, 5 anos. D. Consumou-se a decadência para o exercício da autotutela, pois entre a prática do ato e a anulação transcorreram mais de 5 anos. B ou D? Por quê? Perfeito. Só que prescreveu. Gabarito? B. B de bola. Consumou-se o prazo prescricional de 5 anos, porque ele estava de boa fé, uma informação muito importante, para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Exatamente. Quer dizer que ele perdeu o direito. Não, na verdade ele perde, não é o direito que ele perde a possibilidade de cobrá-lo. Só isso. Exemplo, você tem um cheque. Você tem prazo para cobrar seu cheque, certo? E aí nem pergunta para mim qual que é, porque eu não sei. Você tem um prazo 6 meses a partir da... Beleza, 6 meses o colega falou, porque tem 1000 anos que eu não vejo cheque, eu não tenho nem como falar disso. Você tem um cheque, você tem que cobrar ele. Você deixou
decair, prescrever teu direito de cobrança. 5 anos depois, sou eu que estou te devendo. Eu olho para você e digo, lembra aquele cheque? Vou te pagar. Você vai receber? O que ela não pode fazer é me cobrar, mas receber a qualquer tempo. Beleza? Você perde o direito apenas de poder cobrar. Agora, de receber é seu a qualquer tempo. É igual banco, né? Dívida com banco, a gente fala caduca. Mas vai lá fazer alguma coisa no banco e ver se seu nome tá bom. Tá péssimo. Paga não para ver se você vai fazer. Hã? Que tá lá. Ela só não vai poder ajuizar, te cobrar, mas a hora que você for lá para pagar, ou você quiser abrir uma conta, precisar do banco para alguma coisa, paga, senão você não leva. Existe. Na verdade, essa lei não só existe, como ela melhorou. E melhorou muito, porque antes contava-se o prazo a partir da inscrição no cadastro negativo. Hoje é da data original da dívida. Isso é uma bênção de Deus. Olha quanto tempo você ficava. Hoje é da data inicial da dívida. Não é mais do dia que a empresa... Então, vamos supor, a empresa ia lá, quase lá para os 5 anos, a empresa te negativava. Aí tinha mais 5 anos para sair. Agora não, agora é 5 anos, acabou. É 5 anos que você deve. Não, você não consegue mais comprar, e agora com a parada lá do cadastro positivo, né? E aí eu não sei como que está funcionando o cadastro positivo, também não é comigo, essa matéria não é minha, não entendo nada. Eu acho que dever virou uma bosta. Porque vai tudo automático, né? Então... paga. Não compra fiado, pronto. Não compra fiado. Na verdade, comprar fiado é coisa do capeta. É extensão do salário, né? Depois não dá. 10. A revogação representa uma das formas de extinção de um ato administrativo. Quanto a esse instituto, é correto afirmar que... E aí, pessoal, eu estou querendo saber sobre revogação de ato administrativo. O que é revogar mesmo? Então, vamos lá sobre revogação. A revogação pode se dar... Subir? Aqui, deu? Revogação pode se dar tanto em relação a atos viciados de legalidade ou não. Tá certo? Tá errado onde? Revogação pode se dar tanto em relação aos atos viciados de legalidade ou não, desde que praticados dentro de uma competência discricionária. Perfeito. O ato ilegal nunca revoga, ele sempre anula. A é impossível. Ato ilegal nunca revoga, ato ilegal sempre anula. B. Revogação produz efeitos retroativos, retirando o ato do mundo de forma a nunca ter existido. Errado. Qual que é o efeito? Proativo, para frente. É ex nunc, ele não retroage. C. A revogação apenas pode se dar em relação aos atos válidos, praticados dentro de uma competência discricionária, produzindo efeito ex nunc. Tá boa essa questão. Deixar ela no stand-by aqui. D. Pode se dar em relação a atos vinculados ou discricionários, produzindo ora efeito ex tunc, ora efeito ex nunc. Não, o efeito dela é ex nunc. Resposta C. E é claro que para eu ter uma revogação, eu preciso de um ato válido. Como é que eu vou revogar alguma coisa inválida que não existe, que não tem validade no mundo jurídico? Eu nem vou retirar, ele nem tem. Então, eu preciso que seja um ato válido, realmente, praticado dentro de uma competência discricionária. O que é discricionariedade mesmo? É a margem para atuação. Eu vou ter uma margem. Se eu não tiver margem, como é que eu vou revogar? Então, eu vou ter que analisar, ter uma margem e dizer, esse dá para revogar, esse não dá. Dentro de um poder discricionário, produzindo efeito sempre ex nunc, daqui para frente. Ele não retroage. Perfeito. Resposta C de novo. Caramba, C. Pois é, só dá C. Eu fiz uma seleção aí de concursos municipais, deu só C. C e D? Eu não estou marcando aqui. Bom, pode até ser, mas eu sou muito ruim de chute. Mas quando a minha prova dá muito uma alternativa só e eu não sei a outra questão, eu vou naquela que deu muito já.
Sei lá. Nunca dá certo, enfim. Cara, ou eu sei ou eu não sei, porque o que eu não sei eu erro sempre. Eu não tenho sorte. 11. Assinale a opção correta no que se refere à revogação dos atos administrativos. De novo, falando de revogação. A revogação do ato administrativo possui efeito ex tunc. Não, o efeito ex nunc. Atos vinculados não podem ser objetos de revogação. Ato vinculado é aquele que eu não tenho margem para atuar. Vou deixar ela no stand-by aí. A revogação pode atingir certidões e atestados. E a gente falou sobre isso na sala. Atos que geram direitos adquiridos podem ser revogados. Se abrir a tabela no caderno, você acha essa resposta. Mas como é que você vai revogar um direito adquirido? Imagina você estar aposentado. Aí vem o Bolsonaro agora e fala, por motivo de conveniência e oportunidade, eu vou retirar a sua aposentadoria. Não um direito adquirido? O que você já está aposentado, gozando dela, de repente, você perde a aposentadoria? Para você que gerou direito adquirido, não dá, não. Dá para os próximos. É, para frente. Por exemplo, você entrou num concurso público ganhando 10 mil reais. Legal. Agora, o mesmo cargo, por lei, foi modificado e vai começar com 1.000 reais. Você vai baixar seu salário? Não. Os próximos que entrarem no concurso começarão com 1.000 reais e você continuará ganhando 10. Direito adquirido. A mesma coisa. Direito adquirido. É a mesma coisa da aposentadoria. Direito adquirido. Ai, tudo de bom. É, para beneficiar tudo de bom. Tá louco? Pular de 1.000 para 10 mil é tudo de bom. E abraçar esse cargo para não soltar nunca mais. Tá louco. Bora lá. Abre o caderno aí. A revogação do ato administrativo possui efeito ex tunc. Tá fora, né? A, não é. B, atos vinculados não podem ser objeto de revogação. Dá para eu revogar um ato vinculado? Sem margem para atuar? Se eu não tenho margem, como é que eu vou saber se ele é conveniente ou é oportuno para mim? Eu não tenho margem nenhuma de análise. Eu tenho que fazer o que está na lei. Então, atos vinculados não podem ser objeto de revogação. O que pode é discricionário. Se você olhar de cima, você vai ver. Apenas pode se dar em relação a atos válidos, praticados dentro de uma competência discricionária, produzindo efeito ex nunc. Apenas, realmente. Tem que ser atos válidos, dentro de uma competência discricionária, com efeitos ex nunc. É a C que a gente acabou de assinalar na questão passada. Não, agora é B. E aqui a C está dizendo a revogação pode atingir certidões e atestados. Se você tem a tabela no seu caderno, você vai ter uma OBS quanto a certidões e atestados. Inclusive, eu coloquei para você. Imagina que eu vou revogar uma certidão que eu já te dei. Você formou numa universidade federal e foi lá pedir sua certidão de conclusão de curso. Eu, secretária do Poder Público, claro, sou agente público, te forneço a sua certidão de conclusão de curso. De repente, eu olho e falo, por conveniência e oportunidade, vou revogar essa certidão. Não dá. Não tem jeito. Eu só estou certificando, eu só estou te atestando alguma coisa que você já fez, estou declarando. Não tem jeito de, por conveniência e oportunidade, eu revogar esse ato. A bisdata, não. B. B de bola. Atos que geram direitos adquiridos poderão ser revogados. Já gerou o direito, não dá mais para revogar. Beleza? Se revogar, está ressalvada a apreciação judicial, mas não dá para revogar. Resposta da 11, B. E aí, se vocês não têm isso anotado, pelo amor de Deus, isso cai sempre em prova. B de bola. Tudo que vai cair na sua prova está nessa folhinha. Nessa. Nessa telinha. Todas as informações. Tá vendo que tudo que a gente estudou, colocou no caderno, tá nas provas.
Quer dizer que volta lá atrás. Voltar lá atrás. Retroagir é fazer isso aqui, ó. Retroage. Nem sei se deu muita folhinha. 14? Ó, revogação. Apenas, somente para atos válidos. Porque sem válido eu não consigo saber se eu vou revogar, se eu tenho mérito, beleza? Então é só atos válidos. Atos discricionários. Vinculado eu não tenho margem. Vinculado seria só para anulação. Se eu estou com um ato vinculado eivado de vício, eu vou anular. Se eu estou com um ato vinculado passível de revogação, impossível. Porque ato vinculado eu não consigo discutir o mérito administrativo. Eu estou vinculada a ele, eu não tenho como ter conveniência e oportunidade nele. Falar, é bom, é ruim, quero, não tem como. Porque ele está vinculado. E atos como certidão, como atestado, como declaração, não podem ser revogados. Claro, eles poderão ser anulados se tiver alguma ilegalidade, mas revogados não dá. E o efeito é sempre um só. Ele não tem ora efeito ex tunc, ora efeito ex nunc. O efeito é sempre ex nunc. Ou seja, não retroage. Eu não tenho ora efeito ex nunc, ora ex tunc. É um efeito só. Gabarito B de bola esse, né? Revogação é apenas para atos válidos e discricionários. Efeito é sempre ex nunc e não retroage. Atos como certidão, atestado, declaração não podem ser revogados, só anulados, caso haja um vício de legalidade. 12. José, acusado de estupro de menores, foi condenado e preso em decorrência de execução de sentença penal transitada em julgado. Logo após o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, porém, foi assassinado por um colega de cela. Óbvio, estuprador, né? Acerca da responsabilidade civil do Estado pelo fato ocorrido no estabelecimento prisional, assinale a assertiva correta. E vai prova, vem prova, tem a mesma questão. Responsabilidade civil do Estado por ato de preso. A. Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque está presente o fato exclusivo de terceiro. Balela. B. Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque não existe a causalidade necessária entre a conduta dos agentes do Estado e o dano ocorrido no estabelecimento. Ô, louco, ele morreu, né? Como é que não tem dano? C. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota na matéria a teoria do risco integral. Se não é risco integral, é risco o quê? É D? Risco integral é só para danos ambientais e ainda mitigado, danos nucleares e ataque terrorista em aeronave brasileira. Lembra que é a exceção? Fala, claro que eu não lembro, né, professor? Senão não estava respondendo. D. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à custódia de seus agentes e estabelecimentos. Perfeito. A de cima estaria boa também, se em vez de teoria do risco integral ele colocasse teoria do quê?
Teoria do risco administrativo. A administração só paga aquilo que ela efetivamente coloca em risco. Prendeu, custodiou, ela efetivamente está colocando o cara em risco? Com certeza. Não tem para onde ele correr, está tudo fechado. Beleza? Estaria perfeita a questão C se, em vez de teoria do risco integral, tivesse escrito teoria do risco administrativo. Cuidado, não confundam a teoria do risco integral com a teoria do risco administrativo. Se eu falo que é integral, a administração vai pagar tudo, não admite causas atenuantes e nem excludentes da ilicitude. Isso vai acontecer quando eu estiver falando de danos nucleares, ataque terrorista em aeronave brasileira. E aí, cuidado, porque é um pouco mitigado, danos ambientais. Toda aquela família. Todo mundo. Bom demais, não é? Além de você se livrar de um encosto, do inferno, de um bandido dentro de casa, você ainda vai receber um dinheiro. Tem coisa melhor? Não, não é barato. Ia morrer na rua de qualquer jeito, uma praga dessa. Não ia receber nada. Antes, morra preso. Tá gravando essa porra? É. Depois eu tenho investigação social, Deus o livre. Estranho gravado. Enfim, coitado dos presos, mas que bom que foi. Que bom que foi no presídio, porque pelo menos a família, né, chora limpando as lágrimas com nota de 100. Coitados. De quem, né? Pior que consegue. Tem uma aluna minha da tarde que... ela falou pra mim, ela é advogada, da tarde ou da noite, que ela é advogada, e ela pegou um caso desse, e rapidão ela recebeu. O Estado indenizou. Parece que o cliente dela já estava doente, aconteceu alguma coisa, ele acabou morrendo dentro do presídio. Enfim. E aí ela recebeu 21 mil reais. Pouco, mas recebeu, e rapidão. Foi da manhã? Ela me contou que eu não lembro bem, porque eu não estou vendo ela aqui, eu achei que era da tarde ou da noite. Ela falou que recebeu. Geralmente é uma indenização X. Geralmente. E aí pode acontecer, por exemplo, de fazer uma pensão até a perspectiva de vida da pessoa, como aconteceu no caso lá daqueles meninos lá do Flamengo, que é um dinheiro bom pra caramba também, né? E a família não quer. Enfim. Não, só um que fez acordo. A família quer mais. Acho que um só tá pedindo 7 milhões, né, na ação, mais uma indenização, enfim. Ok, vidas são valiosas, mas tanto assim? Tem que ponderar, né? Foi. Podia, mas e aí? Imagina você que você está indo para fazer um concurso público da sua vida, de diplomata, sei lá, que ganha bem pra caramba, e aí alguém bate no seu carro, você desmaia e perde a prova. Essa pessoa vai ter que pagar o seu valor que você poderia ser um diplomata que nem na prova você passou ainda até o fim da sua vida? Talvez seja um Zé Mané do caramba, que é lá só marca X e não sabe nem o que está fazendo. Morreu, por isso tem que pagar. Tem que pagar mais porque morreu. Mas não pode se enriquecer ilicitamente, né? A família se enriquece muito com uma tragédia. Tem que reparar o dano, claro. E aí, e pra gente é fácil falar, porque é o filho dos outros, né? Se fosse o da gente, valia muito mais que 7 milhões. O filho dos outros sempre vale, mas para o mundo jurídico vale pouco. A vida não tem muito valor no mundo jurídico. Uma vida vale aí, depende da vida também, né? Claro, mas uma vida comum vale aí entre 100 e 500 mil, no máximo. É o valor que tem uma vida no mundo jurídico, para fins de indenização. É imensurável, não tem como mensurar. Olha que 10 milhões dá para pensar, hein, mulher? Tá doido. Não, tô brincando. Não, mas vida é um negócio que não dá para mensurar mesmo. Bora lá, 13. Não, é verdade. Tem coisa que não tem preço, é igual meu cachorro. Não tem preço. Não adianta.
13, Caio, policial militar do estado X, e é bem comum questões de responsabilidade civil do estado tratar de polícia, tá? Abarrou com sua viatura um veículo particular estacionado em local permitido durante uma perseguição. Júlio, proprietário do veículo atingido, ingressou com a demanda indenizatória em face do Estado. A sentença de procedência, quer dizer que ele ganhou, reconheceu a responsabilidade civil do Estado, independentemente de perquirir a culpa do agente. Não quis nem saber de culpa do agente. Nesse caso, A. Não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face ao PM. Pode ou não pode? Pode, não tem nada a ver. Ação de regresso é direito do Estado. B. Pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do PM, devendo o ente público demonstrar a existência do dolo do agente. C. Pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do PM, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou dolo do agente. E D. Não pode o Estado ingressar com ação de regresso. O Estado sempre pode ingressar com ação de regresso. Resposta é C, porque ele está restringindo ali na B o dolo. Ele não está falando nada da culpa, beleza? Resposta é a... De novo, C, pô. Pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do PM, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou de dolo do agente. Ação de regresso é sempre direito do Estado, ok? Sempre. Não interessa como foi, como agiu. A ação de regresso o Estado sempre pode ajuizar. Se ele vai ganhar, é outra coisa. 14. Deixa eu baixar isso, senão vocês não enxergam. Um paciente de um hospital psiquiátrico estadual conseguiu fugir da instituição em que estava internado ao aproveitar o momento em que os servidores de plantão largaram seus postos para acompanhar um jogo de futebol na televisão. Que absurdo, uma assertiva dessa. Na fuga, ao pular de um viaduto próximo ao hospital, sofreu uma queda em razão dos ferimentos, morreu. Nesse caso, A, o Estado não responde pela morte do paciente. Oh, claro que responde. B, o Estado responde de forma subjetiva, uma vez que não configurado o nexo causal. C, o Estado não responde pela morte do paciente. D, o Estado responde pela morte do paciente, garantindo o direito de regresso quanto aos servidores no caso de dolo ou culpa. Pessoal, o hospital psiquiátrico é custodiado, tá? Responsabilidade civil é sempre objetiva. Hospital psiquiátrico, escola, presídio é custodiado do Estado, beleza? Resposta D de dado. O paciente te machuca um profissional lá do hospital, o Estado ele Paga. Paga. por exemplo, uma pessoa que machucou? Aham. Paga. Acidente de trabalho. Mentira que eu não entendo nada de direito de trabalho, tá? Quanto mais de... Mas sim, você pode, inclusive, dependendo do que acontecer, ser aposentada. Se ficar sem condições de trabalho. Passou esses dias na TV, aí eu não me lembro onde, uma professora que foi agredida em sala de aula. E ela não teve mais condições de voltar para a sala de aula. Ela teve que ficar lá no desvio de função, né? Ela ficou, acho que sem andar, eu não sei o que foi, por conta de uma agressão de um aluno. Ela ficou fora da sala de aula. E aí a administração pública tem que arcar com tudo. Vamos lá, 15. Dá tempo. Maria foi aprovada em concurso para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Mas após ter adquirido a estabilidade, e com quanto tempo adquiriu a estabilidade? 3 anos, beleza. Foi demitida sem a observância das normas relativas ao PAD. Em razão disso, Maria ajuizou uma ação anulatória do ato demissional, no qual obteve êxito, por meio de decisão jurisdicional transitada em julgado, quer dizer que não cabe mais recurso. Neste interregno, contudo, Alfredo, também regularmente aprovado em concurso e estável, foi promovido e passou a ocupar o cargo que era de Maria, já que estava vazio, né? Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho Maria, que saiu, mas ela volta por anulação da demissão. E aí eu tenho Alfredo, que era estável também, que ocupa o cargo de Maria. Se Maria volta por conta de uma anulação, qual que é o nome do instituto? Reintegração. Ela volta por reintegração.
E Alfredo, que vai ter que retornar ao cargo dele? Bora lá. A invalidação do ato demissional de Maria não poderá importar na sua reintegração. Não. Anulou, o servidor é reintegrado. B. Maria, em razão de ter adquirido a estabilidade, independentemente da existência da necessidade do cargo que ocupava, deverá ser posta em disponibilidade. Não, ela deverá ser reintegrada. Não tem nada de disponibilidade. C. Maria deverá ser readaptada. Ela vai ser readaptada? Não, reintegrada. Readaptada é para quem mesmo? Aleijou, readaptou. Está doente, precisa trocar. D. Em decorrência da invalidade do ato demissional, Maria deve ser reintegrada, perfeito, ao cargo em que ocupava. E Alfredo deverá ser reconduzido ao cargo de origem. Beleza? Voltou. E aí, pessoal, essa recondução aqui é a volta ao cargo de origem. Beleza? Vá. Nesse período, nesse tempo. Nesse tempo, ele está dizendo. Nesse período interregno. 16. A 16 é muito fácil. Nem vi, mas já estou vendo que ela é muito fácil. 16. Caracterizam-se por terem autonomia administrativa, podendo atuar em igualdade de condições com as entidades do setor privado, contudo, subordinadas às restrições em relação à contratação e demissão dos trabalhadores, exigindo-se concurso público para a contratação de trabalhadores. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a que poder da administração pública se refere o texto. A. Fundação privada, autarquia e fundação pública. Privada nem é tema da nossa matéria, beleza? B. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação privada. Fundação privada não. C. Sociedade de economia mista, empresa pública e sociedade privada com a participação de capital público. E aí qualquer outra coisa que está fora de autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, o que eu disse para vocês? Não é administração pública. Logo, aí eu tenho uma sociedade privada com participação de capital público. Pode ser qualquer coisa isso aí, menos administração pública. Beleza? D. Sociedade de economia mista, empresa pública e empresa privada na prestação de serviço público. Empresa privada, mesmo que presta serviço público, é qualquer coisa, menos administração pública. E E. Sociedade de economia mista e empresa pública. Perfeito. Tem autonomia administrativa, pode atuar em igualdade de condição com as entidades do setor privado, e aí a gente tem exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? Subordinadas às restrições em relação à contratação e demissão, sim, porque precisa de concurso público, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Caixa sempre faz concurso público. Claro, esses servidores da Caixa Econômica, eles não têm uma coisinha chamada estabilidade. E aí o STF, já falei para vocês, ele decidiu que mesmo esses servidores, esses empregados públicos não tendo essa estabilidade que nós temos aí como servidores públicos, eles possuem uma estabilidade regrada, só podem ser demitidos com decisão motivada, garantindo o direito do contraditório e da ampla defesa, beleza? Diferente aí de uma empresa privada comum, que vai olhar para sua cara e falar tchau, não te quero mais sem motivo. Para demitir um empregado público só com um motivo, porque ele fez concurso para entrar. Então não é uma estabilidade, mas ele tem uma segurança. Beleza? E aí, para a gente partir para outra, vamos sair... Não dá para a gente partir para outra, vamos sair para o intervalo não, que tem bastante. 17. No que concerne a entidade de administração pública indireta, assinale a alternativa correta. E aí ele quer saber da indireta. Quem são indiretas mesmo? E sociedade de economia mista. Então, vamos lá. Fundação pública ou fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para executar atividades típicas da administração pública direta. Sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, certo, né? Criadas por autorização legislativa, com a maioria do capital público e sempre constituídas sob a forma de SA. Oh, tá bonita essa.
Vamos ver as demais. C. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica com a totalidade do capital público e organizadas por qualquer forma societária admitida legalmente. Autarquias são pessoas jurídicas com patrimônio personalizado, cuja criação depende de autorização legislativa. E autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por autorização legislativa para executar somente atividades atípicas da administração pública indireta. Qual que é a resposta? B. Sociedade de economia mista tem sempre a forma de SA, beleza? De sociedade anônima, sempre. E elas possuem uma autorização e o capital dela é, na maioria, público. Ela é mista, claro, mas 51 pelo menos tem que ser público, por causa do poder de decisão, né? Letra B. Fácil? Mais ou menos. O que está de difícil aí? Ah, bom. 18. Vai ficando cada vez mais fácil. Assinale a alternativa correta a respeito da sociedade de economia mista e das empresas públicas. Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito público? É? Errado. B. Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública e autorizada a instituição de sociedade de economia mista. Falsa. Criada não, né? C. As empresas públicas e a sociedade de economia mista são empresas estatais. Legal. Isto é, sociedades empresariais em que o Estado tem controle acionário e que compõem a administração direta. Errado no administração direta. D. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Legal. Constituída por capital exclusivamente público. Bacana. E pode ser constituída sobre qualquer das modalidades empresariais. E aí, em direito admitidas, óbvio, né? Tá perfeito, tá legal. E. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado por meio de uma empresa pública só será permitida quando não houver empresa privada atuando na mesma área. E aí não tem nada a ver, porque essa empresa pública surge para regular mercado. Então, se não tem, não precisa o Estado criar. Gabarito letra D, empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, constituída por capital exclusivamente público, já que eu chamo de empresa pública, e ela pode ser constituída sob qualquer das modalidades societárias em direito admitida. Gabarito D. E agora sim eu vou soltar para o intervalo.